Cara, eu acho muito engraçado esse pessoal que reclama do custo de mão de obra no Brasil. Sabe, o salário mínimo é 1.500 e pouco, e aí com encargos trabalhistas e o peso do Estado, não sei o que, vai para dois e pouco, 3.000 reais. Tem vídeo aí dizendo que chega a 4, 5.000 reais, mentindo descaradamente, né? E aí fica, não dá, né, para contratar, não dá para empreender por causa disso, por causa do peso do Estado. Cara, se o seu negócio se você tem um negócio, você não consegue arcar com o custo de vida de uma pessoa de 3.000 reais, é inviável para você contratar. É simples assim. Ah, o meu negócio ele produz aqui lucro e tal, não sei o que, mas aí 3.000 reais para mim fica caro, não sei o que. Pronto, é inviável. Você vai ter que continuar trabalhando sozinho até você acumular capital para conseguir contratar uma pessoa. É por isso que 99% dos microempreendedores no Brasil não tem funcionário, porque é inviável para o tamanho do negócio deles, sabe? Aí você descobriu o segredo do capitalismo, é o capital que autoriza a realização de trabalho. Se você não tem capital, as suas ideias não vão para frente com tanta facilidade. Aí você tem que ficar trabalhando para acumular capital para isso. Assim, é muito simples. Qualquer vendedor de pipoca no centro adoraria ter uma rede de lojas com centenas de funcionários. Ele sabe que ele ia ganhar mais com isso. Qualquer pessoa ignorante sabe disso. Que, pô, se eu tivesse aqui uma rede de lojas e não sei o que, com várias pessoas, ia ter vários clientes, alcançar várias cidades e não sei o que, aumentar a minha produção, ia ter mais lucro. Mas eu não tenho capital para isso. Então, pronto, fica na minha ideia, entendeu? É simples assim. E aí eu acho mais engraçado ainda que essa pessoa pensa que é essa narrativa, porque é uma narrativa, né, que veio dos grandes empresários, faz sentido para ela. O grande empresário ele fala isso não é porque ele não tem condições de arcar com essa mão de obra. Ele tem condições, só que ele não quer. Ele não quer suportar esses encargos trabalhistas aí todo mês, sabe? Aí ele tem um funcionário que é 10 mil de salário, mais 6 7 mil de encargo trabalhista. Ele quer embolsar esses encargos trabalhistas. Aí ele tem 100 funcionários que é mil e pouco de encargo por mês. É mais de 100.000 reais por mês que ele quer embolsar para ele. É simples assim. Ele tem condições de continuar, né, mantendo o negócio dele, as operações dele, lucrando, assim como o Itaú, por exemplo. Bate recorde atrás de recorde de bilhões em lucros todos os anos. É bilhões, bilhões. Eles têm condições de arcar com os funcionários, mas eles não querem, né? Aí você é um pobre coitado que não consegue arcar com esse custo e você não consegue nenhum empréstimo para sua lojinha. Você não consegue financiar 3 computadores para o seu negócio, você não consegue financiar uma minivan para você entregar salgado, marmita na rua, entendeu? Aí você acha que o problema é o peso do Estado e os encargos trabalhistas e não sei o que. Não, não, o problema é o sistema que você está inserido, que você não entendeu como que funciona, né? Porque isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo todo, nos países capitalistas. Porque é assim que o capitalismo funciona. E o Estado, ele não funciona com um pensamento estratégico. Você pode ter uma ótima ideia, você pode ter uma ideia maravilhosa de um empreendimento que, nossa, vai contratar pessoas aqui, vai gerar empregos qualificados, aí eu vou conseguir usar energia renovável, eu vou diminuir custos da produção de forma tal, me envolver com a agricultura familiar da região e tudo mais. Aí eu chego para apresentar uma ideia aonde com isso? Lugar nenhum, nenhum Estado brasileiro não está afim de financiar a sua ideia. Ele está financiando o agronegócio. É 400 bilhões de plano safra. Se fosse 100 mil desses 400 bilhões para o seu pequeno negócio, para a sua ideia que está aí na sua cabeça, a gente sabe que ia fazer diferença. A gente sabe, no seu município ia fazer muita diferença, não ia? Com certeza. Mas isso vai acontecer? Não vai, porque o Estado não está pensando assim em planejamento estratégico. Porque a gente está no capitalismo. Então quem detém o capital direciona a produção. E quem detém o capital são os banqueiros. Nem o Banco Central pertence ao Estado brasileiro, entendeu? Aí você acha realmente que o problema é o encargo trabalhista, porque você comprou uma narrativa, né? Que você nem parou para pensar se faz sentido ou não. Você nem entendeu, por exemplo, que esses encargos eles não são impostos. A pessoa acha que INSS é imposto, que FGTS é imposto.
Cara, 13º, férias, FGTS e INSS não é imposto, é encargo trabalhista que vai para o trabalhador, no final das contas. Quando você é demitido sem justa causa, você recebe o que lá? O seu FGTS com multa, né? Porque vai para o trabalhador. Quando você vai se aposentar, esse INSS que foi recolhido por todo esse tempo, ele estava lá para você usar ele depois. A gente pode até discutir, né, se a aplicação do FGTS, por exemplo, ela é boa ou não, se poderia ser aplicada em outra coisa com melhor rendimento e tudo mais. Bacana, mas isso não muda que isso não é um imposto. Imposto é um imposto sobre consumo, imposto sobre lucros e dividendos. Isso é imposto que a empresa paga. Agora, FGTS, 13º, cara, sabe? Você importou uma narrativa e você nem pensou se isso faz sentido ou não. E aí acha que o problema é o Estado. Não, o Estado está fazendo assim, está funcionando, normal. Como um Estado capitalista da periferia do capitalismo foi pensado para funcionar. Está financiando o agronegócio, que exporta para outros países, faz a gente comprar depois produtos mais caros, porque foram mais trabalhados, e aí a gente tem que ficar arcando com importação desses produtos tecnológicos, exportando matéria-prima bruta, exportando commodity, e, sabe? Aí o PIB aumenta, a gente acha que tá uma maravilha. Nossa, o PIB aumentou porque o agronegócio fez negócio com os Estados Unidos, com a China, com não sei o que, com não sei o que lá, e a gente tá ganhando muito dinheiro. Não, não tá. Gera de 100 empregos sazonais, porque aí no período de colheita tá gerando emprego, depois esse pessoal tá desempregado. E aí você fica aí numa ideia de que, porque o Estado não faz nada por mim, não sei o quê. Por você ele não faz, né? Mas por outras pessoas ele está fazendo, né? 800 bilhões em isenções fiscais para grandes empresas, para essas grandes empresas faz diferença, né? Elas conseguem arcar com o custo de operação sem esses bilhões em isenção fiscal? Conseguem, né? Conseguem se manter funcionando, continuar lucrando e tudo mais, mas não querem, né? 800 bilhões embolsados para eles é maravilhoso. Para você, 50 mil de isenção fiscal mudaria sua vida. 50 mil de isenção fiscal mudaria um ano de rendimento da sua empresa, do seu botequinho, da sua lojinha, do seu carrinho de cachorro-quente. Mudaria o seu ano de faturamento. Mas isso não vai chegar para você porque o Estado está favorecendo quem detém o capital. E aí você ainda não entendeu que porque você não detém esse capital, você não é o sujeito que você queria ser, você não tem a produção que você queria ser. Né? É uma coisa muito simples, que para mim chega a ser engraçado, né? Porque o encargo trabalhista faz o trabalhador custar 2.500 por mês, não sei o que, para mim fica muito caro. Pô, você trabalharia por 2.500 por mês? Vamos pensar, né? Vamos pensar. Não, eu contrato você por 2.500 por mês. Só que você não vai receber férias, você não vai ter 13º, você não vai ter INSS, você não vai ter FGTS, você não vai ter nenhum tipo de seguridade se você sofrer um acidente de trabalho, você não vai ter nenhuma seguridade se você sofrer um acidente doméstico, você não vai ter vale alimentação, você não vai ter vale transporte também. Aí você aceitaria esses 2.500? Ainda não é suficiente esses 2.500, entendeu? Ainda, mesmo com esses encargos e não sei o quê, é uma mão de obra barata. O Brasil tem uma mão de obra barata. Chega a ser ridículo. Qualquer pessoa que vai para o exterior, que vai para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a Suécia, para a França, sabe que o custo da mão de obra, o custo de serviço nesses países é caro. O que acontece é que as pessoas têm renda para pagar. No Brasil, as pessoas não têm renda para pagar, até porque a remuneração é baixa, então as pessoas não têm como ter renda para pagar, né? Assim, cara, é isso, né? O resto fica para outro vídeo aí.